Olá, minhas ovelhas queridas, a paz, sejam cheios do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Para quem está pela primeira vez, seja muito bem-vindo a essa cobertura espiritual de oração. Eu quero orar com você e por você. Nós estamos muito felizes porque amanhã, nesta quinta-feira, vai acontecer aquilo que já viemos nos preparando toda semana. Para quem está pela primeira vez nesse canal, Pastor Denis, o que vai acontecer? Nesta quinta-feira nós vamos realizar o partir do pão, um gesto que Jesus fez muitas vezes, um gesto que os próprios discípulos deram continuidade, algo profético, algo extraordinário. Quando isso acontece, não é só cortar um pão no meio, muito mais do que isso. O céu se abre, é um mover espiritual, e eu vou mostrar para você daqui a pouco na palavra de Deus, tá bom? Mas antes, eu vou pedir para você escrever aqui nos comentários, escreva assim: Jesus, seja muito bem-vindo na minha casa. Escreva aqui agora: Jesus, seja muito bem-vindo na minha casa. Enquanto vocês estão escrevendo, quem está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Clique em inscrever-se, clique no sininho, clique na palavra todas. Seja muito bem-vindo todos os dias, orando com você às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 9 horas da noite. Porém, vamos para essa grande direção. Nesse último sábado, eu subi no Monte São Roque e o Senhor Jesus me deu essa palavra. A palavra que fala no livro de Lucas, quando o Senhor Jesus, ele vai até 2 discípulos que estão descendo para o caminho de Emaús, por causa de uma cegueira espiritual. Eles estão indo no lado errado, na direção errada, quando deveriam permanecer em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que eles não reconhecem Jesus pelo fato de estarem com as suas visões fechadas, cegos espiritualmente falando. E quando o Senhor Jesus entra na casa deles, pensando eles que Jesus era apenas um andarino, quando Jesus tomou do pão, ergueu, partiu, abençoou e deu o pão aos discípulos, a palavra do Senhor vai dizer que os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era o próprio Senhor Jesus dentro da casa deles. Amanhã, quinta-feira, às 9 horas da noite, nós vamos repetir esse gesto. Todas as ovelhas do canal do YouTube, todas as ovelhas do Templo dos Milagres Passo Vida, todas as pessoas que nos acompanham pelas redes de comunicação e as redes sociais, todos estarão nessa mesma fé: pastores, obreiros, evangelistas, jovens. Por isso, a live de hoje, eu quero dedicar você a uma preparação para amanhã. Eu quero preparar você para amanhã, porque é assim que funciona na lavoura. Primeiro prepara o campo para depois lançar a semente. É assim que acontece numa empresa. Primeiro você prepara os funcionários para depois a empresa funcionar. É assim que acontece num casamento. Tem que haver uma preparação. Tudo tem que haver uma preparação. É assim que acontece numa orquestra. Tudo tem que haver uma preparação. Então, na live de hoje, eu quero dedicar a live de hoje em 15 minutinhos, essa preparação para amanhã, porque quinta-feira Jesus Cristo vai entrar na sua casa. Vamos nos preparar? Coloca aqui a palavra do Senhor que está lá em Atos dos Apóstolos. Eu quero mostrar para vocês quando os discípulos do Senhor Jesus repetiram também esse mesmo gesto. Preste atenção que está escrito aqui, ó. Atos capítulo 2, versículo 46. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ouça com atenção o que eu quero falar para vocês. Quando o Senhor Jesus, seja no cenáculo, seja na casa dos 2 discípulos descendo para o caminho de Emaús, seja do outro lado da Galileia, toda vez que o Senhor Jesus, ele partia o pão, os céus se moviam naquele lugar. Do outro lado do mar da Galileia, houve multiplicação. No cenáculo, a comunhão da grande ceia. Na casa dos 2 discípulos descendo para Emaús, os olhos espirituais deles se abriram. Eu quero falar para você que nessa quinta-feira, quando você partir o pão, os céus vão se mover. Por quê, pastor? Porque o pão, ele representa o próprio Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Ele fala do pão no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E o pão também é representado como a própria palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão físico viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, você vai preparar um pão nessa quinta-feira. Você vai preparar um pão. Você vai tirar uma foto desse pão. Até meio-dia dessa quinta-feira, você vai mandar para mim no WhatsApp esse número que aparece aqui para você: 011 95808 7658. 011 95808 7658. Se não deu tempo de anotar, não tem problema. Esse número eu vou colocar na descrição desse vídeo. Coloca aqui a palavra outra vez. Olha o que vai acontecer. O que tem que acontecer na sua casa quando você partir o pão? Como que Deus vai operar na sua casa? Se você se preparar assim. Lembre-se que Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus Cristo, ele já tinha subido a chamada ascensão. Agora são os discípulos repetindo esse gesto. Por isso eu creio que todas as pessoas que estão fazendo isso são discípulos de Jesus. São pessoas que creem que Jesus vai entrar na sua casa. O que nós temos que fazer? Número 1, diariamente perseveravam unânimes. O que nós temos que entender? Tem que haver perseverança. Tem que haver esforço. Segunda coisa que nós entendemos: unânimes. Quer dizer que todos estavam na mesma fé, no mesmo espírito. Unânimes. Ninguém ficou de fora. Ninguém ficou de fora. Todos viveram a mesma fé. Já quero fazer uma pergunta para vocês. Você vai viver essa fé? Você vai orar comigo nessa quinta-feira às 9 horas? Vai preparar o seu pãozinho? Escreva aqui nos comentários: já estou nessa fé, já estou me preparando. Amém, queridos? Continuando. Partiam o pão de casa em casa. Partiam o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Por isso que nós vamos estar de casa em casa. Quer dizer, várias casas no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma unção, nessa quinta-feira às 9 horas da noite. Agora, olha o que vai acontecer no versículo 47. Louvando a Deus. O que nós vamos fazer nessa quinta-feira? Louvar a Deus. Orar, pegar o pão, partir, louvar a Deus. E quando nós partimos o pão, os céus vai se mover nessa casa. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito: louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, quer dizer, enquanto nós vamos partindo o pão, louvando a Deus, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia. Os que iam sendo salvos. Coloca aqui a arte do partir do pão outra vez. O que eu quero falar com você é muito forte. Vai haver salvação na sua casa. Salvação em todos os sentidos. Do corpo sendo salvo da doença, o casamento sendo salvo do adultério, da separação, a família sendo salva das brigas, das contendas, o espírito, a alma sendo salva da condenação eterna, a salvação eterna. Vai haver salvação em todos os sentidos. Mas agora vem a chave de ouro. Se você quer ver Jesus entrando na sua casa nessa quinta-feira, redobre toda a sua atenção agora. Chave de ouro. A palavra-chave está aqui. Qual era o sentido de tudo isso? Qual era o alvo maior de tudo isso? E Deus, o Senhor, ia acrescentando. Coloca aqui mais uma vez o versículo. E acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Coloca a sua atenção naquela palavra acrescentando, ou acrescentava. Coloca os teus olhos naquela palavra acrescentava. Os que iam sendo salvos. Esse propósito, ele tem que resultar. Está vendo essa palavrinha aqui, ó? Acrescentava. Esse propósito, ele tem que resultar num acréscimo de salvos. Então logo, pode colocar a arte aqui por favor. Logo
não pode ser só você, não pode ser você sozinha, não pode ser só o partir do pão. Pastor Denis, mas eu moro sozinha. O que você vai fazer? Você vai convidar a sua vizinha da esquerda, a sua vizinha da direita, a vizinha da frente, a vizinha de trás. Você vai convidar seus parentes, você vai convidar sua família, você vai colocar no seu coração, de hoje até quinta-feira, 9 da noite, todos nós, pastores, obreiros, evangelistas, membros, ovelhas, todos nós vamos preparar, colocar no coração para preparar pelo menos 10 pessoas na sua casa. Você vai convidar pelo menos 10 pessoas na sua casa. Você vai convidar pessoas. Você vai preparar essa sala para Jesus entrar, porque o alvo é acrescentar o número dos que estão sendo salvos. Enquanto nós vamos partir o pão, vai haver curas, vai haver milagres, vai haver libertação, porque o pão é o próprio Senhor Jesus. Quando eles comerem desse pão, haverá todo o mover de Deus. Mas enquanto nós vamos louvando a Deus e partindo o pão, Deus vai acrescentar o número dos que vão sendo salvos. Por isso, eu quero falar uma coisa para você. Olhe para esse pão. Olha para esse pão. O pão representa o próprio Senhor Jesus. O pão representa o próprio Senhor Jesus. Você não vai aceitar que em volta de um bolo de aniversário tem mais pessoas do que em volta do pão, que é o próprio Senhor Jesus. Quem é mais importante? Um bolo de aniversário que você convidou várias pessoas para sua casa, ou o pão que é o Senhor Jesus? Quem é mais importante? Então, de hoje até quinta-feira, 9 horas da noite, mande o WhatsApp, convida pessoas, chama para sua casa, e 9 horas da noite nós vamos orar juntos. Amém, ovelhas queridas? Vamos orar nesse sentido? Hoje a oração é pedir para Deus já abençoar, consagrar esse ambiente que vai receber pessoas na sua casa amanhã, quinta-feira. Ah, Deus poderoso, já estou até vendo o mover dos céus. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu já posso ver pela fé o Senhor entrando nessa casa. Eu já posso ver pela fé o Senhor entrando nesse lar. Eu já posso ver pela fé, ao partir do pão e pessoas comendo do pão que é o próprio Jesus, os enfermos sendo curados, os oprimidos sendo libertos, os abatidos sendo transformados, os perdidos sendo resgatados. Meu Deus, eu profetizo que nesta casa haverá milagres, haverá libertações, haverá salvação. Ah, meu Deus e meu Pai, abençoe essa pessoa que está nessa fé. Eu sei que neste momento a pessoa chorando dizendo: meu Deus, já posso crer e ver o meu marido que vive no álcool sendo liberto, o meu filho que vive nas drogas sendo liberto, casamentos sendo recuperados. Pai, no nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, abre os céus dessa casa, usa essa tua serva, esse teu servo, para quando convidar o vizinho, para quando convidar o seu parente, eles serem tocados por Deus para se reunir nessa casa. Vai haver um grande mover de Deus. Eu profetizo isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Digam graças a Deus. Pastor Denis, eu posso preparar um cafezinho, um lanchinho para os convidados? Fique à vontade. A palavra do Senhor diz que eles contavam com a gentileza de todos, na medida que iam fazendo as suas refeições, louvando a Deus, o Senhor ia operando. Então vai ser maravilhoso. Diga para os seus convidados, é apenas 15 minutos, começa 9 horas, 9h15 termina. Pede para eles chegarem um pouquinho cedo, 20 para as 9, tá bom? 20 para as 9.
né? 20 horas e 45 minutos já está na sua casa preparado, porque às 21 horas nós vamos entrar ao vivo para abençoar a sua casa. Fique com Deus, se prepare. Anjos vão descer na sua casa nesta quinta-feira às 9 horas da noite. Tchau, tchau.